Bom dia, tudo bem? Nós vamos falar agora apostila 3, tema 2, capítulo 2. Nós vamos dar uma continuidade, querendo ou não, falando sobre, continuidade ao capítulo 1, e nós vamos falar sobre as diversidades de biomas no mundo, tá? É esse o tema que nós vamos falar aí, tá bom? Como nós falamos lá atrás, nós falamos a respeito da biosfera. E a biosfera, de uma forma geral, ela é constituída de inúmeros ecossistemas distintos, né? Dentro dessa total diversidade, elas são agrupadas em formas de biomas, né? E a gente viu que o bioma, ele é constituído nada mais nada menos, né? Ele é composto, né, de ecossistemas que compartilham essas características de forma ambiental, né, com a própria vegetação, a fauna, o clima e o relevo. Dentro dos principais biomas mundiais, né, nós temos quem? A tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, as savanas, as pradarias, né, e o deserto. Os biomas, de uma forma geral, eles podem receber nomes particulares em regiões diferentes, como por exemplo no Brasil, o bioma do tipo da floresta tropical, ele recebe o nome de floresta amazônica no norte, né? E na Mata Atlântica no litoral, tá? Então ele recebe uma diversidade de diferenciação aí, sendo o mesmo local, mas com nomes diferenciados. E o que vai ser importante agora é que nós vamos começar a observar, dentre toda essa característica do processo de ecossistema, toda a sua diversidade e tudo mais, nós vamos ver cada uma dessas características de cada um desses locais, né? A tundra, por exemplo. A tundra, ela tem uma característica peculiar, porque ela apresenta um clima com temperaturas baixas. Os ventos são constantes e tem pouca presença de chuva. Nesse local, por ele ter um clima de temperaturas muito baixas, os invernos eles são muito longos, porém eles são mais rigorosos e mais escuros, né? Com neve durante mais de 6 meses ao ano, né? E no verão eles são mais curtos em si, né? É uma vegetação do tipo rasteira, né? De plantas rasteiras. Nós temos como característica os musgos e os arbustos, tá? É o tipo de vegetação, tá? O nome da tundra, ela é um nome que ela deriva, tá, do processo de... A tundra, ela deriva do nome do termo finlandês tunturi, que significa planície sem árvore, né? Então a parte da tundra, ela nada mais é formada por solo rochoso e sem vegetação. O relevo dele pode ser plano, com colinas e montanhas. Tudo bem? Não é tão difícil assim, né? Tudo bem? Dentro desse ambiente da tundra, né, os animais que vivem nesse bioma, eles precisam sobreviver às condições climáticas. É o primeiro processo de adaptação, né? Algumas espécies de aves, por exemplo, elas migram durante o inverno e lá permanecem apenas no verão, né? Outros têm adaptações que lhes permitem resistir ao frio, né? Como a raposa do Ártico, né? Que tem um corpo coberto por pelos, patas, felpudas, uma cauda de pelagem espessa. Então esse animal ele vive em tocas e cava túneis, né? Para se abrigar durante todas as tempestades de neve. E entre os animais encontrados na tundra estão a rena, a coruja das neves, o boi almiscarado, nem eu conhecia esse tipo de animal, tá? E o urso polar, tá bom? Tudo bem? Então são algumas das características e nós vamos estar vendo alguma dessas características aí de alguns dos ambientes aí, tudo bem? Nós vamos falar agora a respeito da taiga, né? A taiga, ela é considerada uma floresta de coníferas ou floresta boreal. Ela localiza-se em regiões com verões muito curtos, moderados e úmidos.
em contraste com invernos que são mais longos, rigorosos e secos, né? A taiga ela fica no sul da tundra, né? E na região de contato, né, entre dois biomas, que há poucas árvores em questão. No chão dessa floresta há plantas baixas, né, na porção sul da taiga, e as florestas elas são regiões mais densas em questão, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Não é muito difícil, né? Mas são características predominantes de cada uma delas. Ainda na taiga, a vegetação que ela se apresenta, ela é constituída principalmente de coníferas. Há árvores como os pinheiros, que suportam o frio intenso, e a própria neve. Os galhos são voltados para baixo, conferem árvores, né, o formato de um cone, o que facilita o escoamento, né, da neve, e ela evita também quebrar os galhos. Outra adaptação ao clima frio é a alta concentração de clorofila nas folhas de cor verde escura. Essa substância permite, lembra, no processo de fotossíntese do qual nós falamos, essa substância ela permite às plantas absorver intensamente a luz solar no verão, tá? Então já é um processo de adaptação por ter um frio tão intenso aí também, tá? E essa substância ela permite absorver então intensamente a própria luz solar. Então, assim como na tundra, algumas espécies de animais permanecem lá na taiga apenas no verão, quando as condições climáticas são mais amenas, né? E migram para outras regiões durante o próprio inverno, por não serem adaptadas a esse processo. O lince, o alce, a rena, o rato do mato, né? São alguns dos animais que habitam esse tipo de bioma, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então agora nós vamos começarmos a falar a respeito da floresta temperada. Agora nós vamos falar um pouquinho da floresta temperada. Na floresta temperada, ela apresenta chuvas de forma moderada, né? Ela é bem distribuída ao longo do ano, tá? As estações do ano, elas são bem definidas, com temperaturas que podem variar bastante. Durante o outono, as folhas de algumas árvores mudam de cor e caem. As aves, em sua maioria, elas migram para locais mais quentes com a chegada do inverno. Outros animais hibernam ou possuem uma pelagem densa que lhes permitem suportar o frio. Os esquilos, os veados, né, e os ursos são exemplos de animais encontrados nesse tipo de bioma. Na primavera, quando os dias se tornam mais longos e mais quentes, as aves retornam aos ninhos e a população de insetos acabam aumentando. Tudo bem? Uma coisa interessante que eu iria falar é que a região da Europa, a região da China, né, dos Estados Unidos e do Japão, e da China em si, são regiões antigas, né, antigamente cobertas por taiga e por floresta temperada. E com a ocupação humana, né, que vem ocorrendo há séculos e a atual densidade demográfica, fizeram com que boa parte dessa região original desse bioma fosse convertida em regiões de produção tanto agropecuária como em regiões urbanas. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá simples, né? Não tem nada de muito segredinho aí para o que a gente está aprendendo, né? As árvores, né, de locais com invernos rigorosos, elas tendem a perder as folhas no outono. E elas entram em dormência, né, por um período de vida de um organismo em que seu metabolismo é reduzido e ele passa a economizar energia, né? O que acaba garantindo a sobrevivência da espécie ao final do inverno, né? Ao final de um frio muito intenso, muito rigoroso em si, tá? Aí é muito interessante falar que na página 18 nós temos umas imagens lindas aí, né? Nós temos a imagem aí de algumas plantas, né? A árvore de bordo, né? De bordo, né? Nós temos aí na primavera, no verão, no outono, no inverno, né? Nos Estados Unidos. Então a gente tem ela em momentos das estações do ano bem diferenciadas que nós temos aí, tá? As folhas caídas, elas enriquecem, né, o solo com humus, né? E elas tornam esse solo de forma fértil.
Assim como na taiga, as árvores das florestas temperadas, elas otimizam o uso da luz solar na primavera e no próprio verão. E acabam produzindo reservas de alimentos, né, de raízes, né, em outras estruturas de forma subterrânea, de uma forma geral. Tudo bem? Como estamos? Nós vamos falar sobre a floresta tropical. Ela tem característica de apresentar um clima quente e úmido, e as chuvas durante todo o ano, né? Essas chuvas, elas são constantes, né? Algumas florestas úmidas apresentam as estações secas e marcantes, né? A vegetação geralmente ela é densa e é constituída de árvores altas, né? Além de plantas menores em si. O bioma de maior biodiversidade do mundo, né? A gente pode citar aí como exemplo, né, a nossa floresta amazônica, a Mata Atlântica, que fazem parte desse tipo de bioma, tá? Apesar de grande quantidade de folhas e galhos serem depositados no solo das florestas tropicais e da intensa atividade de bactérias e dos fungos que acabam se aproveitando e realizando a decomposição dessa matéria orgânica no solo em questão, tá? Eles acabam não armazenando nutrientes, pois parte deles, né, é absorvida rapidamente pela planta e parte acaba sendo arrastada pela água da chuva em questão, tá bom? Essa é uma característica, né, da floresta tropical, é uma característica do nosso tipo de clima, do nosso tipo de subsistência de uma forma geral, tá? E agora nós vamos falar a respeito da pradaria, não é padaria, é pradaria, tá? Ela é um tipo de clima de campo, né, localizado em áreas predominantes planas, tem poucas árvores, são cobertas por gramíneas, né, pequenos arbustos. Lá a gente pode observar por invernos e frios, né, e verões amenos, né. Nesses últimos anos, né, a gente consegue observar, a gente consegue ver, né, observar concentrações de chuvas, né? São locais onde bisões e coiotes são alguns dos animais que podem ser mais encontrados, né, nas pradrarias da América do Norte. Nestes locais também é importante ressaltar a criação de búfalos, né? E nas pradrarias da América do Sul, as chamadas de pampas, né, é a criação de gado. É uma forte atividade econômica. Cachorros do mato, veados, tatus, são exemplos de animais que vivem nessas pradarias, né, presentes aí. Tudo bem? Então tá, né? Então nós vamos aí finalizando. Nós vamos falar da nossa querida savana, né? A nossa savana está localizada em regiões com verões quentes, chuvosos e os invernos que se tornam secos. Ela apresenta característica de áreas com gramíneas altas, arbustos, algumas árvores de pequeno porte, né? E essas savanas elas ocorrem em 5 continentes, né? As savanas tropicais, como a africana, a vegetação predominante de gramíneas, né? Uma fauna que inclui grandes mamíferos, tá? Nós temos aí também leões, girafas e também rinocerontes. O clima ele é considerado seco e com altas temperaturas, né? O nome já diz, né? Savanas. E o relevo ele costuma ser um relevo bem plano, tá? Os animais são características herbívoras, mesmo porque por uma região muito seca você não tem muita coisa, né, ali para a forma de consumir, né, e obter energia. Os animais eles são herbívoros, eles se abrigam entre as gramíneas e debaixo da folhagem, devido às altas temperaturas das árvores, né? E onde também encontram-se ervas e outros vegetais para se alimentarem. Esses animais são presas de animais carnívoros, como os falcões e os próprios felinos, tá? E, para nós fecharmos, os animais presentes nesses locais, a gente pode citar que eles apresentam grandes adaptações ao clima, né, dos desertos, como alguns roedores, né,
E para evitar a perda de água, produzem urina bastante concentrada e fezes bem secas, né? Devido à condição, à falta de água e tudo mais, né? Além disso, esses animais podem ter hábitos noturnos e cavar tocas para se proteger das altas temperaturas e da baixa umidade. Outro exemplo de animais que a gente pode citar aí nos desertos, os camelos e as gazelas, tá? São características de animais que podem e conseguem conviver nesse tipo de ambiente aí presente. Tudo bem? Alguma dúvida vocês ficaram? Então é uma questão mais de geografia aí, né? Uma questão de observação, alteração de clima, temperatura, tá? Então nós falamos a característica de cada um deles, falamos o tipo das estações do ano, os tipos de animais, como se comporta no frio, como se comporta no calor. Isso são características importantes. É legal que vocês exercitem aí em um momento tranquilo em casa, fazendo as devidas observações e classificação, né? Savana, né? Floresta tropical. Então é bom você falar sobre cada uma delas aí, tá? A tundra, a taiga. Tá bom? Então, nosso capítulo 2, Zé Fininho, nós encerramos. Tudo de bom e até a próxima.